Projeto de Lei Ordinária número 5, 133, 2017, iniciativa Hélio Wrebisky. Altera dispositivo da Lei 8.984, de 13 de dezembro de 1996, que proíbe aos estabelecimentos comerciais e pessoas físicas ou jurídicas a vendas de tinta, spray para menores de 18 anos, estabelece sanções aos pichadores e dá outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.458, em 16 de fevereiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.595, no dia 5 de setembro de 2017. A votação é global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, o autor da matéria, vereador Hélio Wrebisky. 15 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia a todos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora Fabiane, ao cumprimentá-la, cumprimento todas as mulheres presentes aqui nesse plenário. Queria cumprimentar toda a mesa executiva, funcionários da casa e dizer que, professor Silberto, nós falávamos agora há pouco a respeito desse projeto, é uma pauta positiva, vereador Tito. Nós consideramos assim. Curitiba, infelizmente, vereador Goura, está entre as primeiras, mas em vandalismo, o que me deixou perplexo, porque nós temos vários exemplos de Curitiba que são passados aí para o Brasil e para o mundo, mas esse é um dos piores exemplos que nós temos a dar. Ou por falta de educação, por falta de cultura, mas também por falta de repressão, porque nós temos aqui hoje presente o senhor Camilo Turmina, que é o vice-presidente da Associação Comercial, e o Camilo é um dos lutadores aí já há muitos anos para o projeto de despichação da cidade de Curitiba. A Associação Comercial tem um projeto que chama Centro Vivo, e eles têm patrocinado recuperação de imóveis. Agora, nesse final de semana, ou nessa semana, participaram da recuperação aí da Praça do Homem Nu. Junto com a Secretaria de Cultura, está lá a praça agora toda limpa, pronta para ser frequentada pelo cidadão curitibano. Mas, infelizmente, eles têm feito isso através de projetos educativos, através de vários projetos junto com a Defesa Civil, junto com a Defesa Social, junto com a Secretaria de Urbanismo, com a Secretaria de Cultura. Mas não tem funcionado. Infelizmente, a multa que nós temos... Senhor Excelência, me escreve numa parte? Ok, vereador. A multa que nós temos hoje na nossa lei, ela é muito baixa. Esses pichadores acabam muitas vezes, vereador Tito, fazendo vaquinhas, para liberar esse pichador, porque eles participam de grupos, de comunidades. Eu chamaria de gangues, porque esse tipo de gente é gente que depreda a cidade. São vândalos que dão um prejuízo de milhões para a Prefeitura de Curitiba e para o governo do Estado, para que possamos recuperar esses imóveis. E muitas destruições, além da pichação. Mas, hoje nós estamos tratando especificamente disso. Então, por sugestão da Associação Comercial, nós trouxemos esse projeto aqui, primeiro, para não vender esse spray para menores de 18 anos. E quando vender, localizar através de código de barra, porque se amanhã esse pichador for preso, ele será preso com o spray e pode-se chegar até o maior que comprou esse spray. Claro que isso seria muito difícil, professor Euler, porque só poderia acontecer em flagrante. Então, o que a Associação Comercial nos pede? Para que essa multa seja aumentada, e ela passaria daí de R$ 1.639 para R$ 5.000 para bens particulares. Porque o que acontece? Eles têm feito, são reincidentes, e não acontece nada. Além, de claro, de sanções. Ele não poderia participar depois de concurso público, ele poderia, pela lei nacional, ele poderia ficar preso até 6 meses, mas em conversa com a Secretaria da Defesa Social e com o secretário, que, aliás, diga-se de passagem, vereador Tito, é muito dinâmico e pegou essa causa também, para que, em flagrante, esse pichador, a família seja chamada e que ele possa recuperar o bem pichado.
porque de outra forma ele acaba pagando essa multa ou até nem paga. Ele vai responder isso, e muitas vezes são menores, e a cidade fica pagando esse preço constante. Então, esse é um círculo vicioso que nós queremos mudar. E mudar, claro, com multas pesadas. Essa multa de 5 mil... Essa multa de R$5.000, vereadora Maria Marfon, ela terá que ser paga pela família. Claro que se ele não pagar, isso vai virar um processo e ele vai inviabilizar praticamente a sua vida por causa disso. E se for um bem público, por exemplo, a Praça 29, que foi toda pichada esses dias, a Praça do Homem Nu, qualquer outra praça, um museu, um patrimônio histórico, a multa passará a ser de R$10.000. É uma multa pesada? É. Eu discutia isso com o professor Silberto. Ele me perguntava, é pesado? É. Porque, de outra forma, não vai se respeitar. Porque multas baixas geram esse tipo de coisa, né? A reincidência está sendo total e essas quadrilhas, vamos chamar assim, elas continuam fazendo esse tipo de coisa. Claro que nós sabemos do rigor disso tudo, conversamos com a Secretaria de Meio Ambiente, conversamos com a Defesa Social, e para isso nós pretendemos que vocês nos ajudem a apoiar a aprovação dessa lei para que possamos dar exemplo em Curitiba. Então eu passo a parte ao vereador Sabino, que foi o primeiro a pedir. A sua parte na sequência também, Hélio, por favor. Eu gostaria de cumprimentar o ilustre vereador Hélio Verbinski pelo projeto e também cumprimentar aqui em nome aqui do vice-presidente da Associação Comercial, Camilo Turmina, o nosso presidente Glaucio Giara, pela parceria que está fazendo com a cidade, já na recuperação da Praça 19 de Dezembro, e outras parcerias que venham pela frente. Lembrar também, vereador, que no passado o nosso paço municipal na Praça Generoso Marques foi recuperado também pelo sistema FEComércio, com uma parceria com a Prefeitura. Então, Camilo, eu gostaria até aqui, conversando com o vereador Hélio Verbinski, de sugerir aqui, então, ao nosso presidente que abra espaço para uma tribuna livre, para que a Associação Comercial venha ser parceira mais forte aqui da Câmara, não só nesse projeto, no projeto da recuperação lá da Praça 19 de Dezembro, mas outros projetos que tenha pela frente, que a cidade funciona assim, Camilo. Nós somos aqui representantes, os legítimos representantes do povo, e o povo tem que estar junto com a Câmara, junto com o prefeito, porque a cidade é nossa, a cidade é do povo, e nós temos que cuidar dela. Eu acho, Camilo, se nós conseguirmos mobilizar a imprensa, outros segmentos da sociedade, até convidei hoje o Félix Bordim, que ele sempre me cobrou que a gente resolvesse esse problema da pichação. Eu acho que nós unidos, Câmara, o povo, a Prefeitura e a imprensa e outras entidades que queiram se somar, nós vamos deixar essa cidade mais bonita. Nós, curitibanos, não merecemos a cidade suja como está. Se você vê e observar, praticamente 100% dos nossos imóveis estão pichados. É uma vergonha para nós. Nós não podemos concordar com isso nunca. Hélio, eu ouvi hoje cedo uma pessoa, e a pessoa falou assim, além da multa, além de tudo isso que está previsto no projeto, nós deveríamos incluir que essas pessoas prestassem um serviço comunitário. Para eles aprender o tanto que é doído, o tanto que é sofrido, fazer o mal que eles estão fazendo. Você definiu muito bem. Eles não são só pichadores, eles são muito mais. Então, parabéns à Associação Comercial, parabéns ao vereador Hélio Verbinski, e com certeza a Câmara vai se somar nessa empreitada, porque nós deixamos a nossa cidade mais bonita. Muito obrigado. Vereador Sabino, agradecer pelo importante a parte, e lembrar que, junto com a Secretaria de Defesa Social, e aliás já é uma iniciativa da Associação Comercial, e já deu vários exemplos nesse sentido, junto com a Guarda Municipal, o pichador flagrado, a ideia é que ele envolver a família nisso, porque não só pelo constrangimento que ele vai passar, mas para que a família possa depois supervisioná-lo, vamos dizer assim, e pelo exemplo nós possamos tirar ele para uma outra área.
talvez uma área cultural, alguma outra coisa, porque ele pode desenvolver a sua arte de outra forma. Dessa forma, ele está vandalizando, e muitas vezes ele não tem consciência plena disso. Através da multa, muito mais pesada, e através do envolvimento da família, quando ele for flagrado, eu acho que nós podemos dar um exemplo. Infelizmente, esses conceitos, vereadora Maria Manfron, que eu já vou passar à parte, a família é quem educa. A família está lá para educar. Mas muitas vezes esses meninos, esses jovens, eles se perdem num caminho tortuoso aí e não voltam para o seio da família para que a família possa dar exemplo. Então, essa conversa com a Secretaria da Defesa nós estamos fazendo, implicitamente isso está no projeto também, para que mais tarde, quando preso, ele possa recuperar aquele imóvel pichado. Então, é através desse exemplo da família e da associação comercial, que tem sido uma família aí para o centro de Curitiba e para a cidade toda, tem dado vários exemplos. Mas o Camilo é incansável. Infelizmente, ele não pode hoje usar a palavra aqui, porque o regimento não permite, e nós vamos abrir essa possibilidade numa tribuna livre, para ele falar dos vários exemplos. Mas eu poderia ficar aqui, vereadora, falando 1 hora sobre o que a associação comercial tem feito. Desde câmaras, desde monitoramento, desde recuperação de comércio na cidade, de participação do próprio empresariado pagando essa recuperação. Será que é justo nós ficarmos ouvindo esse tipo de coisa e não fazermos nada? Então, eu me sinto muito honrado de ser um instrumento aqui da Associação Comercial, do presidente Glaucio Giara, do Camilo Turmina, e de elogiar o exemplo que eles estão dando para a cidade. Mas, como disse o vereador Sabino, nós precisamos nos unir. Não é só o exemplo da associação comercial, mas as famílias e a imprensa têm que se unir. Hoje, um colunista aí da imprensa dizia que isso é um absurdo, que essa multa ninguém vai pagar, que não sei o quê. Quer dizer, ele deve morar no 18º andar de algum prédio e ele não deve andar pela cidade para ver o prejuízo que isso causa ao comércio e que causa às pessoas que realmente pagam essa conta. E a conta é mais de 2 milhões de reais por ano de depredação. Será que eles não sabem que ele também paga essa conta? Agora é muito fácil ele pegar um microfone e dizer que isso está errado, que isso é injusto. Então, eu também o convoco para que dê exemplo. E para que ajude a associação comercial, ajude a Sindiabrabar, ajude todas as instituições que estão preocupadas com isso. Vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte, vereador, e parabenizo pela iniciativa de cobrar mais caro dessas pessoas que vandalizam tanto a nossa Curitiba. Cumprimentar o Camilo, muito bom dia, seu Camilo, conheço o seu trabalho, conheço também que já esteve pintando o monumento, o senhor mesmo pintou lá o monumento e infelizmente já foi pichado de novo, né? Mas nós vamos recuperá-lo de novo para a nossa inauguração, que vamos ter lá em Santa Felicidade. Sei que está sempre presente também no nosso bairro, junto com a nossa associação comercial do bairro, ver as melhorias que nós necessitamos. Então, muito obrigada, seu Camilo, por essa sua atuação, e não vamos desistir nunca, porque nós precisamos ver essa cidade limpa. Então, é isso que eu falo, vereador, que nós precisamos, sim, ter essas parcerias também, né, com as famílias, com o que pode cuidar. Eu só gostaria de saber se é as famílias que vão assumir esta multa, no caso, né, porque eles, com certeza, não vão poder pagar, né, então deve ser incluído ali que, sim, as famílias vão se responsabilizar por essas multas. Mas eu parabenizo. Acho muito bom esse trabalho e nós precisamos mesmo limpar nossa Curitiba. Bom dia e parabéns. Hein? Vereadora, nós dizemos aqui num parágrafo que se o infrator tiver menor de 18 anos de idade, a responsabilidade pelo pagamento da multa prevista, deste artigo, a indenização das despesas e custa da restauração cabe a seus pais ou responsáveis. Tá? No caso de maior, claro que a família será comunicada também. Nós não temos, obviamente, como responsabilizá-lo definitivamente, mas isso pode gerar um processo que vai inviabilizar muito da sua vida na frente. Por exemplo, de fazer um concurso público. E outra, ele pode também ter uma prisão de até 6 meses pela lei federal por depredação. Então, é uma somatória que nós estamos fazendo aqui nesse sentido. Obviamente, vereador Gora, que eu já vou passar à parte, nós temos que também fazer programas educativos.
Eu conversei com o secretário da Defesa Social e estou conversando com o Camilo Turmina todo o tempo, no sentido de que possa pôr emenda também para o ano que vem, para que possamos fazer uma campanha educativa no sentido de chamar a atenção dessas famílias e para que eles possam vir para o lado produtivo da cidade, e não para esse lado obscuro aí que nós temos visto. Vereador Goura. Vereador Hélio, muito obrigado pela parte. Obrigada. Nós discutimos na Comissão de Urbanismo e na Comissão de Meio Ambiente vosso projeto, e nas duas comissões eu tive o mesmo voto, o qual eu fui favorável que o projeto viesse ao plenário para que o debate aconteça, mas eu expus as minhas restrições e preocupações com a efetividade apenas de uma multa, do aumento da multa pecuniária. E eu quero discutir algumas coisas, assim, vereador, se o senhor me permite, até espero que a gente possa ter tempo suficiente, mas assim, quando Vossa Excelência... Queria pedir prorrogação, por favor, de 15 minutos. 15 minutos, mais 15 minutos. Obrigado. Quando Vossa Excelência fala esse tipo de gente, a vereadora Maria Manfron também colocou essas pessoas, eu acho que a pichação ela é um fenômeno urbano, é um fenômeno distinto, é um fenômeno que não é apenas de pessoas de baixa renda, a gente tem uma situação que é muito diversificada, que merece a atenção de nós, legisladores. Eu vejo a pichação não como causa, mas como consequência da desigualdade social, consequência de dinâmicas, sim, como o senhor bem colocou, de gangues, mas também de frustração, de revolta, da tentativa de colocar um grito na rua. Eu lembro aqui uma situação que eu presenciei há 2 anos atrás, 3 anos, na Praça de Bolso do Ciclista. Tem um prédio abandonado ali na Presidente Faria com Alfredo Bufrem. Há mais de 15 anos esse prédio está abandonado. Eu estava ali na construção da praça e a gente foi abordado por uma família que estava procurando o seu filho. A última notícia desse rapaz foi que ele teria subido no prédio para pichar o prédio. O prédio estava abandonado há 15 anos. Nós entramos no prédio e encontramos o corpo do garoto caído no fosso do elevador. Ficamos 15 minutos segurando o pai que queria pular no fosso para pegar o filho. Então eu vejo assim, além, é óbvio, dessa situação que cabe a nós e à Prefeitura legislar e fazer a boa gestão das leis, mas existem situações que também estão nesse universo, que precisam sim ser abordadas. A CP tem um trabalho há anos que eu acompanho da questão do Centro Vivo, com o apoio aos grafiteiros, aos artistas de rua de fato, o que é louvável, precisa sim ser estimulado, mas eu faço esse questionamento se não seria o caso também de a gente potencializar e aumentar as penas alternativas. A cidade precisa de gente para plantar árvores, para pintar as escolas. A gente tem visitado, professor Euler, a precariedade das escolas. Se a gente não pode direcionar também a penalidade para esse tipo de ação. E, por fim, vereador, somente eu coloco à guisa de discussão essas colocações para que a gente possa aprofundar e entendermos a complexidade do problema. Muito obrigado. É importante a sua participação nesse sentido, que mostra um outro lado disso. Mas, como nós dissemos, eu estou me propondo, inclusive, a colocar emenda, gostaria que o senhor se unisse a nós aí na frente, para que, através de processos educativos e de trazer essas pessoas para a arte de verdade. Quer dizer, se grafite é considerado, etc., eu acho bonito, eu acho que pode a cidade adotar, e tantas outras iniciativas na área cultural. Então, eu concordo com Vossa Excelência. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa em favor dos que estão trabalhando há muito tempo nesse sentido. Os ônibus de Curitiba são depredados diariamente. O prejuízo, quem paga, está dentro dessa tarifa técnica e dessa tarifa que nós pagamos. Aliás, o vereador Rogério vai fazer agora uma audiência pública para discutir segurança nos ônibus. Mas segurança não é só o ataque às mulheres, que a vereadora Maria Letícia denuncia, o desrespeito que há dentro dos ônibus, mas também toda a depredação que há no transporte coletivo. Então,
eu concordo com Vossa Excelência também, mas nós estamos tentando, de forma educativa e de forma a dar exemplo, e quantos nós demos com o Camilo e com a associação, chamando a imprensa, chamando todos, recuperando lá, encaminhando esses jovens para um outro projeto também, etc., mas, infelizmente, não tem funcionado. Então, eu entendo a sua preocupação, mas é uma preocupação nossa também, e nesse sentido é que nós estamos tentando dar uma ajuda para recuperar a cidade. Uma parte, vereador. Uma parte ao vereador Copani, que havia pedido. Vereador Hélio, mais uma vez eu tenho que cumprimentá-lo por esse projeto. E claro que teve o contraponto do vereador Goura. Eu entendo até o que o Goura falou, mas eu, como morador de bairro, né, moro em bairro. É duro quando você faz um muro, vê você, um vizinho construir um muro bonitinho, calfinar, aí vem um infeliz. Agora você falou essa pessoa, para mim só pode ser infeliz, que acha bonito pegar um spray e ir lá e pichar. A gente tem multa para tudo. Se você cruzar o sinal vermelho, você é multado. Então eu concordo que a multa tem que ser pesada mesmo. E se não pagar, vai ter que fazer trabalho comunitário, enfim, as sanções que o teu projeto contempla aí. Então você pode contar com o meu apoio, que não é de hoje. Eu já vinha pensando em fazer um projeto nesse sentido. As Vossas Excelências se antecipou e tem o meu apoio. Vamos junto nessa aí. Obrigado, vereador Copani. Passo a parte a vereadora Julieta Reis. Vereador Hélio, essa preocupação com a questão da pichação em Curitiba é uma preocupação de todos. Mas nós temos que entender que o pichador é um contraventor. Do ponto de vista educativo, ele tem que entender que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E principalmente no respeito à propriedade dos outros. Porque da mesma maneira que ele quer ser respeitado na sua propriedade, na sua vida, ele também tem que respeitar os outros. Então, do ponto de vista educativo, ele tem que entender que ele é um contraventor e que ele não está respeitando a propriedade alheia. Isso é o começo. Esse problema da questão de um processo urbano, do ponto de vista psicológico, porque ele é revoltado, porque o prédio está abandonado, mas o prédio não é dele. Então, ele não tem o direito de fazer o que ele quer na propriedade alheia. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida, tudo bem, o fenômeno urbano, mas do ponto de vista educativo, ele tem que respeitar a propriedade alheia. E a lei, ela, na realidade, existe justamente para ele entender que ele tem que respeitar, que a sua liberdade vai até onde a liberdade dos outros. Agora, acho que, no caso do projeto, podia ter um item, e no caso uma emenda, que explicasse que se este contraventor reparar o seu erro, ele pode ser isento da multa. Ou seja, ele sujou, ele vai limpar. Limpou, deixou tudo em ordem, ele fica isento da multa. Então, eu acho que podia fazer uma emenda nesse sentido. E, ao mesmo tempo, apoiar a associação comercial, que a gente sabe do projeto do Centro Vivo, fizeram uma limpeza grande na Rua 15, inclusive com várias pessoas trabalhando, pintando, limpando, lavando. Isso é uma questão que a associação comercial tem contribuído com a cidade de uma forma expressiva. Nós temos que acabar ajeitando a legislação para contribuir com pessoas que trabalham para que a cidade fique limpa. É uma coisa impressionante como a cidade de Curitiba chegou nesse nível e a questão do pichador, ele tem que ser realmente contido. Menor de idade, responsabilidade dos pais. Os pais têm que fazer o filho limpar aquilo que ele sujou. E aí é isento da multa. Parabéns, Hélio, conto com o nosso apoio. Vereadora Julieta, é exatamente a preocupação que nós estamos tendo. Eu entendo a preocupação do vereador Goura, mas eu acho que cabe no projeto, emendas ainda, né, para que possamos aprovar aí no segundo turno, por exemplo, da criação, por exemplo, através dessas multas, de um fundo para que possa ser investido daí na reeducação, vamos dizer assim, dessas pessoas e no investimento de projetos culturais para que eles sejam inseridos.
né? Seria uma forma também, eu acho que nós não conseguiríamos fazer isso de forma legal por aqui, mas é uma sugestão que pode ficar no projeto. Claro que a regulamentação vai ficar por conta da Prefeitura de Curitiba, né? Nesse sentido, mas nós, principalmente, de que não se venda o spray para menor e tem um adulto responsável. Claro que nós começamos a atuar em cima do spray, eles passaram para tinta a óleo com rolo, professor Silberto. Aí é pior, porque tinta a óleo com rolo pequeno daquilo, aí não se tira mais. Aí tem que a associação comercial se unir com a Secretaria de Cultura e buscar equipamentos e buscar soluções aí que tem que ser trazidas de fora, que são muito caras, para deixar lá um obelisco daquele com um homem nu, vereador, em ordem para nós, para a nossa cidade. Então, sugestões são bem-vindas. Eu queria passar ao vereador professor Valmir, que pediu uma parte. Doutor Valmir. Obrigado, vereador. Quero parabenizar pela iniciativa, compactuar com o seu pensamento. Realmente, na falta de uma lei específica, seria o crime previsto no artigo 63 do Código Penal, crime de vandalismo. Em sede de emenda, se tiver pena alternativa, pena acessória, mas que se mantenha a multa, né? Não, de repente, você faz possibilita uma transação e nessa transação da pena alternativa cai a multa, mas que se mantenha a multa, pesar no bolso, porque, como mencionado pelo próprio vereador Goura, não é de classe desfavorecida, mas são várias classes, não é pontual. Também tomei a cautela de pesquisar, vários estados têm em seus municípios essa previsão, essa multa. Aqui no Paraná nós temos diversos municípios também com essa lei impondo multa. Quero parabenizar, deixar claro que eu entendo sim que é diferente do grafite, entendo com vandalismo e que tem que ser preservado o patrimônio alheio de outrem e também o público. Tem que pesar no bolso, tem que ser notificado, ser conduzido, mesmo sendo contravenção. Muito obrigado e parabéns, vereador. Parabéns pela opinião sempre técnica e é importante ouvi-lo sempre e colabora e contribui muito para essa casa. Vereador Tiago Ferro, por favor. Conte com o nosso apoio, vereador Hélio Virbinski, parabéns pelo projeto. O sucesso de uma cidade está em atrair pessoas. Eu recordo aqui a cidade de Miami, o bairro Wynwood, onde as paredes foram grafitadas, diferente da pichação. Lá nesse bairro Miami, as pessoas são atraídas pela arte expresso através das pinturas feitas nas paredes. 5 mil ou 10 mil para monumentos públicos, obras de arte, por exemplo, uma escultura de Poti, a recuperação dela. Eu não sei se 5 mil ou 10 mil seria o suficiente para recuperar a história daquele monumento. E nós sabemos que o prefeito Rafael Greca já tem utilizado uma tinta que facilita a limpeza, a remoção, mas precisamos pensar, de fato, em toda a cidade, como o vereador apresentou esse projeto, porque uma cidade bela é uma cidade que atrai para o comércio, para o turismo e representa a sua história e a sua grandeza. Parabéns, conte comigo. Olha, vereador Tiago, eu queria comunicar já oficialmente a todos os vereadores. Vereador Goura, o senhor que está muito preocupado, né, com essa causa, professor Silberto, eu quero dizer a vocês, eu moro em bairro também, tá? A minha própria casa foi pichada inteira na frente, tá? Isso é arte? Não me pareceu, porque picharam por cima das placas e acabaram com a frente da minha casa. Não estou advogando em causa própria, eu estou realmente aqui preocupado de reencaminhar essas pessoas, porque eu acho que elas têm um poder criativo muito grande. Mas nós precisamos nos unir nesse sentido e reconhecer, e no dia 16/9, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a ACP vai fazer um projeto junto com a FACOP de recuperar todos os imóveis comerciais pichados na rua 15 de novembro. Seria um momento, vereador Goura, de participarmos e de podermos ajudar realmente o que a Associação Comercial está fazendo nesse sentido. Vereador Luiz Felipe Braga Cortes. Eu vou deixar, Vossa Excelência, eu vou discutir o projeto rapidamente. Daí tem pouco tempo. Obrigado.
Bom, o tempo está se esgotando aqui, eu vou passar ao vereador Mestre Pop em respeito a ele e depois nós vamos encerrar o nosso debate aqui. Vereador, parabenizo pelo projeto. E o senhor tem feito projetos que venham a contribuir pela melhora da nossa Curitiba. Eu moro no bairro, eu sou um dos vereadores que moro mais longe, moro próximo do Caximba. E eu acredito que essa multa ela é importante e acho até que poderia ser um valor maior. Por quê? Porque, infelizmente, dentro do nosso país, as pessoas só respeitam quando sente no bolso. Então, eu acredito que esse é o caminho. Tem que haver uma multa, sim, com certeza, para que a pessoa tenha pelo menos um pouco de consciência, talvez consciência financeira, dos danos que ela está causando a qualquer proprietário. Parabéns. Bom, agradecer a participação com a parte de todos os vereadores, a atenção que nos foi prestada. Agradecer aqui ao Camilo Turmina. Infelizmente, Camilo, o regimento não permite o uso da palavra, mas nessa tribuna livre nós vamos conversar muito sobre os grandes exemplos que vocês têm dado. Convocar o vereador Goura, a vereadora Josete, os vereadores que estão preocupados realmente com a cidade e com esse grupo que nós temos que reencaminhar, vamos dizer assim, para que participem dia 16, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e que nos ajudem a recuperar a cidade de Curitiba, dando bons exemplos. Então, eu peço o apoio de cada um de vocês para que possamos ajudar. Vereador. Continua em discussão a vereadora professora Josete, na sequência, vereador Felipe. Ok. Então, vereadora professora Josete, 15 minutos, prorrogáveis. Vereador Felipe, na sequência. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Esse é um tema que sempre retoma, né, esse plenário e que, obviamente, reflete uma situação que é recorrente na cidade, mas não só na cidade de Curitiba, né? Eu acho que é importante, e aí eu vou ao encontro daquilo que o vereador Moura pautou, esse é um fenômeno urbano, né, das grandes cidades, seja no Brasil, né, tem São Paulo, que eu acredito que é o exemplo onde isso ainda é mais evidente, né? Se a gente comparar São Paulo a Curitiba, a questão da pichação em São Paulo, ela inclusive é muito superior à que existe em Curitiba, assim como das grandes metrópoles no mundo inteiro. Então, ele é um fenômeno urbano que é fruto, né, de uma sociedade excludente, né? Eu acho que a gente não pode deixar de fazer essa análise na totalidade. Óbvio que eu entendo e acho importante a iniciativa do vereador Hélio Virbisky no sentido de ter essa preocupação, né? Mas eu acredito que normalmente a gente sempre faz um debate muito voltado para o caráter punitivo e pouco a gente faz no sentido de debater políticas públicas inclusivas, de fazer com que esses jovens, esses adolescentes, eles possam ter, né, uma outra perspectiva e alternativas mesmo, de ocupar o seu tempo com atividades culturais. A gente sabe que faltam equipamentos públicos nesse sentido e as políticas públicas ainda são muito incipientes para que se possa pensar nessa perspectiva de inclusão. Então, nesse aspecto, eu acredito que nós temos que pensar, né, em outras ações do poder público para que, a médio e longo prazo, nós tenhamos esses grupos da sociedade, como já foi bem dito aqui pelo vereador Goura, que isso independe, né, de classe social,
da questão econômica, né? Nós temos aí, nas diversas classes sociais, jovens e adolescentes que praticam a pichação. Outro questionamento que eu venho trazer aqui no sentido de que nós já temos legislações que punem, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Então, talvez o que a gente tenha que fazer é refletir por que, mesmo tendo essa legislação, isso não traz um retorno efetivo no sentido de diminuir as pichações na cidade. Então, nós temos tanto o Código Penal, como foi citado aqui pelo Dr. Volmir, como nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê medidas socioeducativas para crianças e adolescentes que praticaram alguma ação, enfim, de transgressão. Então, legislação para isso nós já temos. Então, acho que cabe a nós também pensar em que aspectos essas legislações elas não acabam não sendo efetivas. Então, há mecanismos que, de fato, fazem com que essas leis sejam cumpridas ou não. Ou elas são cumpridas e, de alguma forma, não têm sido também, enfim, eficientes para trazer um retorno para a sociedade disso. Então, eu acredito que medidas punitivas nós temos todas as possíveis aí, imagináveis, né? Acredito que isso nos traz também um aspecto importante para que a gente possa pensar em mecanismos mais eficientes. Bem, nós estamos falando aqui de um aumento de uma multa, né? O projeto, então, portanto, prevê que propõe, né, que seja alterada a Lei 8984 de 96. Esta lei, né, ela tem a seguinte ementa: proíbe aos estabelecimentos comerciais e pessoas físicas ou jurídicas a venda de tinta spray para menores de 18 anos, estabelece sanções aos pichadores e dá outras providências. Então, essa lei que está sendo proposta alteração no seu artigo 4º, que é o artigo que estabelece justamente o valor das multas. Então, há uma atualização, digamos, desse valor, né? O que nos chamou a atenção, e daí é que eu trago uma discussão técnica, e acho importante que todos nós, vereadores e vereadoras, sejamos atentos, e acredito que a Comissão de Legislação também tem que buscar, de alguma forma, apontar alguns aspectos que, em alguns projetos, têm passado batido. Para aqueles vereadores e vereadoras que tiveram a oportunidade de olhar o parecer da Projuris, no próprio parecer da Projuris, é citada uma outra legislação que trata de matéria semelhante, que é a Lei 11.095 de 2004. Essa lei tem na sua ementa o seguinte texto: dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no município e dá outras providências. E no seu artigo 100, nós temos aqui a descrição, né, daquilo que é proibido. Então, nós temos aqui a seguinte redação: é proibido pichar, desenhar ou escrever em muros, fachadas, colunas, paredes, postes, árvores, abrigos e paradas de coletivos, placas de sinalização, equipamentos e mobiliário urbano, monumentos ou qualquer lugar de uso público e privado. Parágrafo único. Mediante autorização do proprietário do imóvel e obedecida a legislação específica, poderá ser executada a pintura artística em muros e fachadas de edificação. Ainda o artigo 301 dessa mesma lei traz a seguinte redação:
Pichar, desenhar ou escrever em muros, fachadas, colunas, paredes, postes, árvores, abrigos e paradas de coletivos, placas de sinalização, equipamentos de mobiliário urbano, monumentos ou qualquer lugar de uso público, é o que está posto, né, no próprio artigo 100, tem a seguinte pena: multa, né, que aqui está sendo atualizado. Na verdade, hoje, né, a multa é de R$ 1.693,84, né? E, além disso, o parágrafo único determina que a multa será aplicada ao responsável. Então, aqui, eu acho que nós criamos uma contradição, porque, no nosso entendimento, e, obviamente, a partir do que a Projuris apontou, deveria ser feita uma alteração nas duas leis, tanto na que está sendo proposta pelo vereador Hélio Verbinski, como na Lei 11.095. Porque, senão, nós vamos criar uma ambiguidade. Em que situação eu aplico o valor de 1.693, que vai ficar regulado pela Lei 11.095, em que situação nós aplicamos a multa de 5 e 10 mil reais, que está sendo proposta a partir dessa alteração do projeto de lei do vereador Hélio Verbinski. Então, acredito que há aí uma contradição e que é necessário, para segundo turno, se apresentar uma emenda para adequar isso. Eu acho que é importante lembrar que nessas duas leis, tanto na 8984 como na 11.095, nós tivemos alteração proposta pela Lei 14.367 de 2013. E nessa lei foi alterado o valor nas duas leis em questão. Então, acho que esse é um aspecto importante. Infelizmente, o autor não está aqui nesse momento, mas chamo a atenção, né? E eu acho que caberia, talvez... Opa, está aqui o autor. Eu acho que seria interessante também a manifestação da Comissão de Legislação. Não sei, vereador, se o senhor estava ouvindo aqui a minha avaliação. Então, na verdade, nós temos duas leis que tratam disso, e nós tivemos uma lei de 2013 que ela alterou esses valores, e quando ela alterou, ela modificou a Lei 8984, que é a lei que está aqui em questão, e a Lei 11.095, que também determina multa no caso de pichação. Então, no nosso entendimento, essa proposta ela deveria ser complementada, apontando a alteração na Lei 11.095 também, tá? Porque senão nós vamos ter uma contradição. Nós vamos ter uma lei que é a 8984, que será atualizada e vai propor uma multa de 5 a 10 mil reais. No entanto, a Lei 11.095 não é alterada, e lá nós temos uma multa de R$ 1.693,84. Então, cria uma situação onde, né, nós não temos um critério para dizer em qual das duas leis será aplicada. A que determina esse valor menor de multa, de R$ 1.693, ou a que determina a multa de 5 a 10 mil reais. Então, acho que esse é um aspecto importante para a gente estar trazendo aqui para o debate, né? Eu acho que seria salutar a apresentação de uma emenda em segundo turno, né, para que a gente pudesse ter o mesmo tratamento, né, para essa questão que é única, mas que está prevista nessas duas legislações, né? Eu acredito que seria interessante fazer essa correção, senão nós vamos ter uma contradição e que vai causar problemas no momento da aplicação da lei. Então, seriam essas as observações, né? Uma parte, vereador? Pois não. Pode falar, vereador. Só
elogiar mais uma vez a sua participação. Tecnicamente é importante ouvi-la, e a nossa assessoria jurídica estava ouvindo atentamente, mas lembrar que a tramitação já veio em todas as comissões, passou pela Comissão de Legislação e está no plenário. E eu aceito a sua sugestão e vamos verificar isso agora para o segundo turno. Em acontecendo, acho que a senhora está coberta de razão, e o entendimento é que possamos, em conjunto, fazer uma lei que possa recuperar essas pessoas, possa ajudar a cidade e possa atender o que nós representamos aqui, que é o bem comum. Tá certo, vereador. Então, foi no sentido de contribuir mesmo, tá? Obrigada. Próximo vereador inscrito, professor Luiz Felipe Braga Cortes. Obrigado. Como contribuição no debate, queria dizer que eu estava presente quando se iniciou a parceria com a Associação Comercial e uma empresa aqui do município de Curitiba, que promoveu o início da limpeza, não só da limpeza da Praça 19 de Dezembro, mas também a instalação, ou aplicação, melhor dizendo, de um produto que facilita a despichação. Eu queria contribuir, vereador Hélio, eu digo assim, eu sou totalmente a favor da punição, desde que seja cumprida. Essa dificuldade que eu acho que existe, operacional, da Guarda Municipal principalmente, no sentido de pegar, no momento que esse marginal está fazendo, principalmente com bem público, o que é feito hoje em Curitiba. Eu vou mostrar isso aí, ó. São fotos tiradas há 20 dias atrás, quando iniciou-se na Praça 19 de Dezembro a despichação. Vocês podem ver que o homem nu aí, a estátua pichada, não sei se já apareceu aí o presidente da Associação Comercial, esse é o empresário que contribuiu lá com a despichação, o Fabiano, e esse é o mural do Poti, completamente pichado. E esse produto aí, ele acaba meio que sendo uma mágica, porque ele tem um produto especial que acabou retirando realmente, sai toda a pichação sem destruir a tinta original, né? E isso custa dinheiro, é um trabalho, é um esforço grande que tem que ser feito, e na realidade eu acho que o que precisa é isso, é uma boa fiscalização, e para isso muitas vezes tem que pegar no momento. E aí vem aquela situação de terem câmeras de monitoramento, porque não, sinceramente, é muito difícil 24 horas que você tenha uma fiscalização no momento que esse cara está lá disposto a madrugar, se for o caso, para pichar, subir num prédio, fazer o que for para pichar. Porque na realidade isso aí é um delito que vira uma moda, eu diria que é uma moda ou um segmento que gosta de poluir a cidade. É diferente, totalmente diferente, dos murais que são feitos com tinta e os grafites, que a gente já acompanhou, tem equipes de grafite, e aí existe um pacto entre eles. Onde você tem o grafite, não se picha. Isso é um pacto. Vocês podem ver. Dificilmente, ou quase impossível, de ver pichação onde tem grafite. Em compensação, onde não tem grafite, vale tudo. Eu vejo que, além de uma multa severa, que tem que ser dada, apesar de ser muito difícil, às vezes, de dar o final, a multa realmente ser executada, mas o fato de poder, aquela pessoa saber que vai ter uma punição severa, e aí, junto com isso, o fato de saber que pode ser punido. E volto a dizer, o que nós precisamos na cidade de Curitiba é uma implantação decente de câmeras de monitoramento. Eu afirmo aos vereadores aqui, e eu acho que poderia ser até, Hélio, uma sugestão que surge, quando está na tribuna, a gente surge as ideias. Talvez pela Comissão de Urbanismo, e junto com outra comissão, vamos fazer uma visita no CCO da URBS.
verifique lá, eu espero que não esteja como eu vi há tempos atrás. As câmeras de segurança que foram instaladas na cidade de Curitiba, a maioria delas, não existe uma pessoa sentada, e que seria da Guarda Municipal e não da CETRAN. Uma coisa é trânsito, são as câmeras que regulam o programa SIM, aí que foi instalado com essas câmeras de trânsito na época da Copa do Mundo. Vereador. E outra são as câmeras que deveriam, Praça Espanha, praça, centenas de praças, pega todas as câmeras, emendas de vários vereadores que foram feitas aqui. Eu duvido que essas câmeras estejam funcionando de acordo com a necessidade. E qual seria a ideia quando a gente pensa num CCO? Pelo menos é o que a pessoa que vê, o cidadão vê aquela câmera bacana, 360 graus, bonito. A sensação que você tem, pô, aqui o bicho pega. Eu vou dizer para vocês, vale uma visita no CCO da URBS. Não tem ninguém, ou quase ninguém, eu não quero afirmar porque eu não vi agora, eu acho que cabe a nós irmos lá e verificar. Quando eu estive lá, eu não vi, para não dizer não vi, eu vi um guarda, foi o ano passado, um guarda municipal atrás da bancada. Não precisa ficar numa praça só. A gente acredita que o monitoramento tem que ser feito, vai passando, mas tem que ter alguém 24 horas lá. Afirma o vereador Gora, acho difícil isso estar acontecendo. Que bom se estiver acontecendo. Porque é assim que a gente imagina. Quando nós, vereadores, e muitos daqui fizeram emendas ao orçamento com as câmeras de segurança, primeira coisa que aconteceu, isso foi na gestão passada, verificou-se que aquelas câmeras eram uma colcha de retalhos que não se comunicavam. Aí foi montado um CCO na URBS, foi retirado da Praça Osório e foi levado para lá. Eu fiz essa visita porque na Praça Espanha, isso eu falo no ano passado, havia sido colocadas 2 câmeras lá. Além das câmeras, um totem da Polícia Militar. Quer dizer, hiper segura. Ela foi totalmente pichada na região do Farol do Saber. O que eu fiz? Peraí, tem câmera? Vamos buscar as imagens. Eu fui lá. Fomos, junto com o supervisor da guarda, verificar se tinha alguma imagem gravada daquele horário. Foi 1 ou 2 dias depois do acontecido. As imagens tinham, mas a imagem estava estabilizada para frente da Saldanha Marinha. Não tinha ninguém mexendo, em nenhum momento, porque não tinha ninguém operando aquelas câmeras. Então, não adianta ter um CCO, terem as câmeras, senão efetivamente, eu vou dar uma parte para o vereador Hélio, para o vereador Gora, eu vou pedir mais, se for mais 15 minutos. Vereador Hélio, Gora e alguém mais pediu? Que eu não anotei. Eu acho que é só. Vereador Luiz Felipe, obrigado pela gentileza da parte. Elogiar mais uma vez a sua participação, sempre técnica e positiva, e dizer que aceitamos esse desafio, porque nós estivemos junto com o secretário de Defesa Social, Guilherme Rangel, conversando sobre essas câmeras há uma semana, há 10 dias atrás. Me pareceu que é um projeto de governo agora, a interligação disso e a reformulação de tudo isso, porque eu sei que o senhor representa regiões que têm instalada câmeras, eu também, e não são ligadas a coisa nenhuma, quer dizer, não adianta nada você ter a câmera. E o pior, nós temos resistência de algumas forças policiais, vamos dizer, dentro disso, que acham que os conselhos de segurança e as câmaras foram apoiados muito no passado, mas agora estavam sem voz. Me parece que agora será uma política de governo. Fora disso, o secretário também nos comunicou e gostaria de vir até aqui falar sobre esse projeto, então talvez fosse o caso de irmos até a Secretaria de Defesa Social e também na URBS. Eu concordo com o senhor e aceito o desafio. Acho que a gente pode, dentro da Comissão de Urbanismo, Obras e TI, até porque envolve TI, você vê, tem muita... Seria uma pauta bacana e claro que todos os vereadores poderiam ir junto. Eu acredito que nada como olhar de perto. Eu fui aquela vez sem avisar, né?
até para sentir realmente como estava. Não que a gente ache que no momento uma visita, mas sempre a gente entende, né, que às vezes uma visita oficial gera talvez uma reação e que a gente não quer. A gente quer saber realmente se está ou não está. E aqui não é uma posição nossa de tentar contribuir. Eu diria que não adianta a gente colocar um monte de guarda municipal se a gente não tem a tecnologia conectada. Eu acredito que é melhor tirar 20, não sei quanto que seria um CCO com o número de câmeras que tem. Uma parte, vereador, por favor. Quantos... Quem pediu? Não, Rogério. Quantas câmeras seriam necessárias? Desculpe. Quantos policiais, guardas municipais, desculpe, seriam necessários de estarem a postos 24 horas, porque evidentemente, tem que ter o turno, para que se efetivamente as câmeras que já temos, que não são poucas, e estando funcionando, estejam alguém monitorando. É muito melhor ter um guarda lá, operando e comunicando com o guarda lá fora. Isso chega a ser até óbvio, mas acreditem, não é isso que acontece. Quando eu fui lá, a ligação daquele guarda municipal que estava no CCO com a viatura era por telefone celular e assim por diante. Eu não sei se esse é o caminho melhor, mas eu acredito que essa conexão de quem está lá monitorando, passa um rádio, fala com a viatura, aqui na praça do lado da Câmara, está tendo uma pessoa fumando maconha, ou está alguém pichando. Romba, qual é a viatura mais próxima? A viatura X. Ela vem aqui, chega, isso é segurança que nós temos que fazer. E eu não sei se está sendo feito. Então, eu acho que fica aqui até motivado pelo projeto de lei do vereador Hélio, que é importante sim aumentar a multa, mas isso tem que estar conectado com a apreensão em loco, e isso vai... Quando uma pessoa tiver que pagar os 5 mil, mesmo não tendo, e isso for à justiça e virar um processo civil, é incômodo, e isso vai virar com que o outro que vai fazer pense 2 vezes. É assim, não adianta, a gente tem que ter uma punição. Não, de verdade, não acredito que uma pessoa que saia pichando tudo e que tenha prazer disso, e isso é um símbolo até de espaço urbano, de dono do espaço, de dizer que eu sou lá da vila tal, e isso tem um símbolo, é simbologia que a gente nem conhece. Não é fácil assim. Eu não acredito que com, com serviços comunitários socioeducativos, de verdade, eu não acredito que esse cara vá parar de pichar. Ele não vai parar de pichar. Isso é balela. Ele não vai parar de pichar. Se vocês verificarem, década de 90, década de 80, a cidade de Londres, fazendo uma referência muito longe da nossa realidade, ela era toda pichada. Quem tiver a oportunidade, ou ver na internet, procure para ver o que é a cidade de Londres hoje. Tá? Então, isso tem que ter um trabalho muito forte de prevenção, de fiscalização e de multa. Realmente aquela pessoa sentir no bolso que não é para fazer mais isso, porque a cidade realmente, e aí eu concordo com a associação comercial, gente, é só a gente parar, caminhar, é muito triste ver a cidade pichada como está. É nosso patrimônio. Quando eu fui na praça aqui 19, que por coincidência eu acabei sabendo pela rádio que iam lá, eu fui por minha conta, quando a gente vê o mural do Poti, essa praça é linda, gente. A gente não observa quanto ela é linda. Isso aí não tem, isso aí foi construído há muito tempo atrás. São artistas renomados. Como é que chama? Não o busto, mas tem um obelisco lá que é bem grande, com as placas de bronze da época, muito tempo atrás. Aí você fica pensando naquela época, quando se inaugurou isso, se ia pensar que ia se tornar isto que está, hoje está limpo. O obelisco estava todo pichado, as placas pichadas. Como é que um turista vai lá e vai olhar aquilo lá? Vai dizer, pô, essa cidade é suja, imunda. Então, eu acho que são ações, Hélio, que são importantes a gente levantar aqui. Eu acho que cada um tem condição de ajudar de alguma forma. Não adianta, viu, Carmino, aproveitando a sua presença aqui, não adianta só uma associação comercial, um Wohner, quero fazer uma menção aqui da Wohner Oster, uma empresa hoje líder no mercado, aí, uma gigante na área de venda de equipamentos
mecânicos e matéria, como é que chama-se? Material de construção, essas ferramentas. Ferragens, exatamente. A Volner, para você ter uma ideia, eu quero até colocar de volta lá, se possível, o som, que eu coloquei as fotos quando começou a limpeza lá. A Volner bancou isso. Bancou, evidentemente, que tem interesse, pode ter, ela vende produto. Esse produto, eu queria que colocasse o vídeo ali. Esse produto acabou limpa as placas de sinalização. Mas põe um produto em cima da limpeza, vocês vão ver aí, depois é um produto que evita daí a limpeza da pichação, fica mais fácil. Sai com água, viu, Fábio Agóia? Não estou fazendo aqui propaganda, gente, pelo amor de Deus, mas é um Vereador, produto... o senhor quer mais 15 minutos de prorrogação? Vereador, o senhor quer mais 15 minutos de prorrogação? Vocês verem como sai, ó. Isso aí é pichação em placa, que é um grande problema que nós temos. Tem áudio aí, não tem? Mas tudo isso envolve, Carmino, muito dinheiro. Eu não sei nem quanto o Volner e a equipe dele lá gastou nessa limpeza. Está gastando, mas é muito dinheiro. Né? Olá. Você veja que não saia nada da tinta, sabe? Mas isso aí é um produto francês que está vendendo no mercado, que a empresa Volner acredito que esteja representada, Volner, né? Volner Austin, é o Volner. E assim foi feito, fazer uma limpeza caríssima, mas que a ideia é mostrar o resultado. E melhor, depois é aplicado um outro produto que dura 5 anos, que daí retira-se a tinta. Mas enfim, isso é... E se puder colocar as fotos, eu queria mostrar para o pessoal da ACP que está aqui as fotos que já foi mostrado anteriormente. Então, eu vejo assim, muito importante, até para a questão do debate, a população inteira, na grande maioria, não quer saber de pichação dessa forma, aceita até de uma maneira muito boa a grafitagem, né? Até porque muitos comerciantes estão colocando grafite nas suas portas pantográficas para não ter pichação, porque existe um acordo, isso é um acordo entre eles, que não se tem, porque senão o bicho pega, se pichar em cima. Então está aí a amostra, eu acredito que já esteja uma boa parte, né, Carmino, esteja limpa já, o obelisco também. Então é um trabalho aí que durou praticamente 20, 25 dias. E então, disso que a gente está conversando aqui, e nesse diálogo que estamos fazendo, eu acho importante sair daqui uma visita ao Centro de Operações da URBS para saber efetivamente quais câmeras estão funcionando, né? E daí acho que a gente pode fazer isso já para essa semana que vem, e pela Comissão de Urbanismo. E na sequência, tem toda uma questão que eu queria encerrar, pedindo, eu vou dar a parte para o Rogério e para o Ogora, deixar para vocês. Tem uma outra situação. Falem com os guardas municipais, e a gente fala bastante, e pergunte quanto tempo o guarda municipal perde numa polícia que tem que fazer um termo circunstanciado, enfim, quando prende, assina. Quanto tempo se perde com toda essa burocracia? São, Tiago, 4, 5 horas que fica o guarda municipal lá, entendeu? Então, todo o processo nosso de punição e tudo, ele ajuda a contribuir para que continue a pichação, porque é isso, é um processo que não tem, poucos são pegos. Quantos que são pegos lá e que vão despichar? São pouquíssimos. Por quê? Porque eles têm horários diferenciados, eles fazem o que eles quiserem e dão conta de fazer isso sem a polícia ou mesmo a guarda estar presente. Então, são ações que têm que ser feitas em conjunto e a gente realmente, acho que não tem ninguém que goste do seu muro pichado ou de ver a cidade pichada como está. Acho que a gente precisa realmente entrar nessa briga e, de alguma maneira, nós, vereadores, contribuirmos, cobrarmos das autoridades o que há de se fazer e, volto a dizer, a questão de fiscalização eletrônica conectado para ter uma rapidez nessa ação. Vereador Gora, e para encerrar, o vereador Rogério. Vereador Felipe, só para confirmar, nós tivemos na reunião da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, presidida pelo vereador Rogério Campos, justamente a informação por parte da Guarda que não estava tendo a presença
de efetivo da Guarda Municipal no CCO. Então, só para confirmar a vossa suspeita, e uma coisa mais grave ainda que se colocou, não é o tema aqui em discussão, mas é a discussão da segurança do transporte coletivo, que a gente está vendo as paralisações aí acontecendo. E sexta-feira teremos audiência pública, o presidente vai falar na sequência, mas é que não há a possibilidade do agente, mesmo estando lá, efetivar o controle com a viatura que está em loco. Mas atualmente não está tendo a presença da Guarda no CCO, de acordo com informações dadas oficialmente na reunião da Comissão de Direitos Humanos. Então, eu agradeço, vereador Gol, confirma que eu vi ano passado. Então, de verdade, eu acho que nós precisamos conhecer o que realmente está acontecendo. Se não está acontecendo por falta de questões na área de TI, de tecnologia, de informação, essa junção de ações, alguma coisa tem que ser feita. Foi colocado muito dinheiro nas últimas câmeras que foram colocadas. Eu não digo nas pioneiras, nas primeiras, mas as que foram colocadas recentemente e estão conectadas via fibra ótica, que é assim que tem que chegar, e foram comprados equipamentos no CCO para atender essas câmeras. Eu me lembro que vários vereadores da gestão passada fizeram emendas de câmeras e foram canceladas, não sei se vocês lembram, porque não tinha condição de acervo de imagens. Porque tem que ter um sistema lá na URBS, no CCO, que armazene uma quantidade X de imagens por tanto tempo. Então, foi até, na época, a Secretaria de Defesa Social disse que não iam colocar as câmeras porque elas não teriam efeito, porque não estariam ligadas. Então, foi colocado, naquele momento, o que efetivamente poderia ser gravado lá. Então, eu passo a parte ao vereador Rogério Campos. Obrigado, vereador Felipe. Vereador, dentro da sua fala, eu quero contribuir, falando até o que falou o vereador Goura. O transporte coletivo está acontecendo manifestações, movimentos, devido à falta de segurança. E isso que o senhor relata aí através do projeto vereador Hélio, é uma falta de segurança também, porque vai dando liberdade para esses jovens, adolescentes, essas crianças, tadinhos. Vai dando a liberdade para eles bagunçar cada vez mais na nossa cidade. Eu lembro uma vez, eu era criança, tinha uns 4, 5 aninhos, eu pichei a parede da sala com lápis de cor. Meu pai e minha mãe fizeram eu apagar. A segunda vez que eu fiz isso, eles tomaram uma medida, vereador, socioeducativa. Me levaram para o quarto, pegaram a vara de marmelo, nunca mais eu fiz. Nunca mais eu fiz. Serviu de exemplo. É isso que às vezes falta para alguns adolescentes, para alguns coitadinhos da sociedade, que fazem isso na nossa cidade, que fazem isso onde comerciantes investem, pagam caro, tentam deixar bonito não só o seu comércio, mas a cara da nossa cidade. Então, às vezes falta uma medida mais drástica, mais duras, mas outras leis maiores, o senhor sabe, vem protegendo isso, vem protegendo, dando a liberdade para que a bagunça aconteça cada vez mais. O sistema, vereador, que nós estamos pedindo das câmeras de segurança, devido a essas manifestações, protestos da falta de segurança do transporte coletivo, é que ela seja de maneira online, que esteja ali um guarda vendo no momento que está acontecendo, porque transmite um rádio, claro, seja de um assalto ou algo assim, como uma pichação. Então, essa luta que o senhor fala aí através do projeto vereador Hélio, nós estamos encampando ela, nós do transporte coletivo, para que isso aconteça. E isso que o senhor disse pode se somar para que a gente tenha uma Curitiba com cara limpa, tanto na pichação, no vandalismo, quanto na segurança. E eu me somo ao senhor com os demais vereadores para ir ver o CCO como está funcionando hoje, porque é uma bandeira que nós estamos levantando. Inclusive, convido o senhor e os demais vereadores para dia 15 de setembro agora, uma audiência pública nessa casa, às 14 horas, falando sobre segurança, e com certeza esse tema das câmeras estará em pauta também, vereador. Muito obrigado. Então era isso, eu agradeço. Leva um abraço ao presidente Giara e já convidamos aí, acho que fica um convite já pela Comissão de Urbanismo, tanto a ACP como a Abrabar, Fábio. Eu acho que a gente tem que se mobilizar no sentido de ver o que hoje, ou mobilizar, não digo nem mobilizar, é no sentido de conhecer o que nós temos em mãos hoje, referente
a Guarda Municipal, né, o efetivo, a gente sabe, mas principalmente a questão das câmeras. Acho que nós precisamos saber o que está funcionando, como está funcionando, e se efetivamente tem um cidadão lá responsável, sentado, que é o que a gente esperava, e não é o que está acontecendo, infelizmente, sentado, escuta, é 24 horas. Tem que ter guarda municipal no CCO 24 horas, isso era óbvio, desde que foi montado o CCO. E, como diz o vereador Goura, eu não estive esse ano lá, não posso afirmar, mas eles estão afirmando que não tem. Ou as câmeras não estão funcionando, ou existe realmente uma falta de gestão, no sentido de que é evidente, fica claro, que tem que se colocar guardas municipais treinados e capacitados, na ponta lá, olhando, monitorando, com rádio, com telefone celular, seja o que for, sabendo onde estão as viaturas. Pô, fica óbvio, isso é o básico que tem que ser feito. Então, acho que a gente vai cobrar isso, e daí, vereador Hélio, junto com a Associação Comercial, aqui da Abrabar, e mais alguns, fazer realmente esse esforço, no sentido de visitar lá, falar com o secretário, e o ideal seria nós irmos no CCO sem avisar. Se a gente sair daqui e for lá agora, eu duvido que esteja de acordo com o que a gente está falando. Isso é uma pena, e o que a gente quer é que a cidade... Me concede realmente, uma parte, vereador. A última parte, então, vereador Tito Zeglin. Só para comungar com Vossa Excelência, aplique o artigo 25, parágrafo único da nossa lei orgânica do município, que Vossa Excelência tem o direito de visitar quem quer que seja, sem marcar horário. É claro, está na nossa lei orgânica. Aqui bem pertinho da Câmara, aqui na praça, tem o busto do Zaco Paraná, um artista renomado, autor da estátua do semeador, que aqui está também, uma homenagem que foi feita para a colônia polonesa, que Curitiba prestou essa homenagem. Temos lá os Mirsnoff, lá ao lado da Praça Portugal, ou na Praça Portugal, atrás do Santuário Perpétuo Socorro, completamente pichado. A cabeça, o busto do padre Alcides Zanella, pedi para ser retirado esse busto da praça que leva o seu nome, lá na SIC. Por quê? Porque os vândalos, além de picharem, não se contentaram, quebraram a aba do chapéu, quebraram o óculos, e eu, considerando assim uma personalidade muito importante para a cidade, pedi para que a secretaria retirasse do busto. Então, Vossa Excelência está no caminho certo, eu acho que é por aí. Eu acho que nós todos temos que estar no caminho certo, talvez implementar aqui tolerância zero à pichação. Eu acho que todos nós queremos. Eu tenho certeza que a cidade vai agradecer e será... de fato, se a gente conseguir melhorar o que está aí, tanto com a lei do vereador Hélio, de implementar realmente uma punição mais direta, mas ter uma fiscalização mais eficiente. Eu acho que a gente pode ser, sim, fiscais, toda a população de Curitiba começar a filmar, a detectar aquele cara que está pichando e fazer disso uma corrente e tentar com que essa movimentação nossa conscientize e realmente puna quem comete esse crime. Obrigado. Presidente, Vereador Hélio. Só registrar e agradecer a presença do Narciso Doro, vice-presidente do CRC, do Camilo Turmina, vice-presidente da Associação Comercial, e do Fábio Aguaio, presidente do Sindi Abrabar, que passam pelas mesmas dificuldades e vieram aqui apoiar e prestigiar o projeto. Muito obrigado pela presença. Perfeito, a gente registra a presença e a Câmara faz uma saudação especial ao Camilo e à CP, que tem feito um trabalho pela cidade de Curitiba, várias campanhas de despichação. Isso na Rua 15, ocorreu em vários locais. A CP tem feito uma campanha e buscando também a parceria junto ao município. Também ao Fábio Aguaio, que está presente aqui agora, Sindi Abrabar, presidente do sindicato Abrabar, e também ao Narciso Doro, que está presente aqui. Fica aqui o registro, e a gente agradece a presença dos senhores no dia de hoje. Também, na oportunidade de fazer o registro das estudantes de pós-graduação em sexualidade humana, o curso na Universidade Positivo, a senhorita Geisa Franco e Jamília Nascimento. Também sejam bem-vindas.
Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. Vereador Toninho. Tivemos 33 vereadores votaram, sendo que 31 votaram com a expressão sim, 2 vereadores se abstiveram, professora José, vereador Goura. Portanto, o projeto aprovado em primeiro turno.